Bom, galera, então semelhanças de triângulos tá aí no capítulo 13. Semelhança de triângulos. Então, ó, qual que é aí a definição de semelhança, né? O que dois triângulos precisam ter para serem semelhantes? Então, ó, vamos desenhar aqui dois triângulos. Esse aqui tem vértices A, B, C. Esse aqui, a linha, B', C'. Aí aqui a gente vai ter os lados A, B, C. E aqui a gente vai ter os lados A', B', C'. E os ângulos aqui, né? O ângulo do vértice A, o ângulo do vértice A', B', C' e C. Beleza? Aí a gente escreve o seguinte. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Esse símbolo que eu coloquei aqui, né? Esse tiozinho aqui, ó. Ele é o símbolo de semelhança, né? Então, a gente tá falando que esse aqui, ele é semelhante a esse. C e somente C. Esse aqui é o símbolo de C e somente C. Então, o que precisa acontecer para os triângulos serem semelhantes? Esses ângulos aqui, pessoal, ó, eles têm que ser iguais, tá? Ó, congruentes, tá? Então, a gente vai escrever aqui que que o ângulo A, ele tem que ser, então, congruente ao A', esse ângulo congruente a esse. O B, congruente ao B', e o C, congruente ao C'. E, né, além deles terem os mesmos ângulos, né, os lados homólogos, eles têm que ser proporcionais. O que significa lados homólogos? Esse lado aqui, ó, ele é o lado que o ângulo 1 olha, ó. E esse lado aqui, ó, é o lado que o ângulo 1 olha. Então, como o ângulo 1 está olhando para esse lado e o ângulo 1 está olhando para esse lado, a gente diz que esses dois lados eles são homólogos, tá? Homólogos aí significa que eles estão na mesma posição, no mesmo lugar, tá? Então, no caso aqui, eles estariam representando a nossa base, ó. Então, tipo assim, a base aqui tem que ser proporcional a essa base, assim como o lado esquerdo tem que ser proporcional ao lado esquerdo e o lado direito proporcional ao lado direito, beleza? Aí a gente escreve isso da seguinte forma, ó. O A sobre o A', se você dividir esse por esse, tem que ser igual à divisão do B sobre o B'. E tem que ser igual à razão aí do C sobre o C'. Beleza? Então, se isso aqui acontecer, os nossos triângulos são semelhantes, né? Só lembrando aí que semelhança significa que eles têm a mesma forma. Beleza? Esses dois, então, ó, eles possuem a mesma forma. Se você pegar esse aqui e ampliar ele, ó, ele se torna esse. Beleza? Aí, pessoal, como isso aqui é constante, ó, se você pegar o A e dividir pelo A', o B pelo B', o C pelo C', vai dar a mesma coisa, a gente pode falar que isso aqui, então, é igual a um K. Beleza? E esse K aqui, ó, ele é o que a gente chama, então, de razão de semelhança. Razão de semelhança K. Tudo bem? E só uma observação aí, se o nosso K for igual a 1, o que a gente pode dizer desses dois triângulos, ó? Se eles forem, se o K for igual a 1, a gente tem que os lados são iguais, né? Esse aqui é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então, a gente vai ter um caso de congruência, né? Então, se o K é igual a 1, então, a gente pode escrever aí, né, que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo A', B', C', tá? Agora, por exemplo, se o seu K é 2, significa que os lados desse cara aqui são o dobro dos lados desse. Então, é como se você tivesse um triângulo múltiplo do outro, né? Esse triângulo aqui seria o dobro desse. Se o seu K é 10,
os lados desse triângulo são 10 vezes maior que os lados desse, tá bom? E claro, né, aí dependendo da forma como você escreve as suas razões aqui, você pode ter um outro K, né? Por exemplo, se ao invés da gente fazer A sobre a linha, a gente faz a linha sobre A, B' sobre B, C' sobre C, ou seja, a gente compara esse com esse, aí o valor da sua constante aqui seria o inverso, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se esse triângulo é o dobro desse, ou seja, o K é 2, esse triângulo aqui, ele é metade desse, né? Ou seja, um outro K aí, um K2, seria igual a meio, tá bom? Então, dependendo de quem de qual triângulo você compara com qual, né? Esse com esse ou esse com esse, a sua razão vai ter um valor diferente, tá? Mas que representa a mesma coisa, que falar que esse é o dobro desse é a mesma coisa que falar que esse é metade desse. Beleza? Ok. Vamos aqui para as propriedades da semelhança, então. Propriedades. Primeira propriedade, pessoal, é a propriedade reflexiva, que diz que um triângulo ele é semelhante a si mesmo. Tudo bem? A segunda propriedade aqui é a propriedade simétrica, né? A propriedade simétrica diz que se o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A'B'C', então o triângulo A'B'C' ele é semelhante, né? Vou colocar o tiozinho aqui, ao triângulo ABC. Né? Então, se esse é semelhante a esse é semelhante a esse. Show! E a gente também tem a propriedade aí transitiva, que ela diz o seguinte, ó. Se você tem aqui um triângulo ABC, que ele é semelhante a um triângulo RST, e o seu triângulo RST ele é semelhante a um triângulo XYZ, né? Então, se o ABC é semelhante a esse e esse é semelhante a esse, você pode dizer que o ABC é semelhante ao XYZ. Tá? Então, isso daí mostra a transitividade aí da semelhança, né? Se você tem, então, um triângulo que é semelhante ao outro e esse é semelhante a um outro, né? Você tem que o primeiro é semelhante ao último também. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos estudar aí o teorema fundamental da semelhança, então, ó. Vou colocar aqui. Teorema fundamental da semelhança. Esse teorema diz o seguinte, pessoal, ó. Se você tem aqui um triângulo ABC, e você tem aqui então ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3, o teorema diz o seguinte, né? Se você construir uma reta paralela a um dos lados, como por exemplo, ó, vamos fazer uma reta paralela à base aqui, tudo bem? Então, esse triângulo novo que apareceu aqui, ó, ele é semelhante ao grandão, beleza? Então, tipo assim, se você traçar retas paralelas que cortam o triângulo aqui, ó, você consegue construir triângulos semelhantes, né? Um triângulo que está dentro do outro, ele vai ser semelhante. Beleza? Então, esse daí que é o nosso teorema. Vamos aqui para a demonstração dele, ó.
Vamos chamar esse ponto aqui de D e E. Então, ó, vamos escrever aqui o teorema. Ó. Você tem a reta ST. Então, você escreve assim, ó, se a reta S é paralela à reta T, então o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo ADE. Beleza? Esse que é o teorema. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para demonstrar que dois triângulos são semelhantes, pessoal, ó, então a gente está trabalhando nisso, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que tanto o triângulo grande quanto o triângulo pequeno possuem os mesmos ângulos, né? Então, ó, quais são os ângulos do triângulo grande? É esse ângulo 1, esse ângulo 2 e esse ângulo 3. Aí, a gente consegue pegar aqui esse ângulozinho, ó, e colocar ele aqui, né? Porque eles são correspondentes de paralelas. Beleza? E a gente também consegue pegar esse ângulo 3 e colocar aqui, porque justamente eles são correspondentes de paralelas também, tá? Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que o ângulo D ele é congruente ao ângulo B e o ângulo E ele é congruente ao ângulo C, né? E os dois triângulos aí possuem um ângulo A, então vamos falar assim que o A ele é congruente ao A, tá? Então, esses ângulos aqui do triângulo grande são iguais aos ângulos do triângulo pequeno. Então, a primeira parte de demonstrar a semelhança a gente já fez, né? Porque para ser semelhante, o que a gente precisa? Precisa provar que os ângulos eles são congruentes. E agora a gente precisa provar que os lados são proporcionais. Se a gente conseguir provar que os lados são proporcionais, tá resolvido, né? A gente prova que o triângulo de dentro ele é semelhante ao triângulo de fora. Beleza? Então, para a gente provar essa proporcionalidade, a gente vai usar justamente o teorema de Tales. Porque você tem isso aqui, né? Ó, A, D, B, E, C. Aí o que a gente pode fazer, ó, é desenhar uma paralela aqui, ó, ao lado AB, que passa pelo ponto E. Beleza? Feito isso, você pode escrever que AD está para AE. Ó, melhor. AD está para AB. Assim como AE está para AC. Ó, então, esse está para esse, assim como esse está para esse. Beleza? E aí, AE está para AC, assim como BF, né? Vamos colocar esse pontinho F aqui, ó. Assim como BF está para BC. Beleza? Só que aí, ó, o que aconteceu aqui? Você tem, então, que esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse. Beleza? E esse ângulozinho aqui, ó, que vai ser... Ó. Esse ângulo novo aqui, ó, que é o ângulo rosa, ele é o ângulo externo desse triângulo pequeno. Beleza? E esse ângulozinho rosa, então, por ser ângulo externo, ele vale a soma do ângulo A com o ângulo E. Beleza? Que é o ângulo 1 com o ângulo 3. E esse ângulozinho que eu desenhei aqui, ó, em rosa também, ele também é o ângulo externo desse triangulinho aqui, ó. Beleza? Então, esse ângulozinho rosa, ele vale justamente a soma do ângulo 1 com o ângulo 3. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Tá? E essa figura que apareceu aqui, ó, é um paralelogramo. E, portanto, esse ladinho aqui, ó,
que eu pintei de rosa, ele é igual a esse ladinho aqui. Beleza? E aí a gente pode trocar esse BF aqui, ó, por DE. Beleza? Então, o que acontece aqui? Você tem que AD está para AB, assim como AE está para AC, assim como DE está para BC. Beleza? Então, os lados do pequenininho são proporcionais aos lados do grande. Então, como a gente provou aqui que os lados homólogos são proporcionais e que os ângulos dos dois são congruentes, a gente demonstrou aqui, então, o teorema fundamental da semelhança. Beleza? Então, a demonstração não é importante, tá, pessoal? Ó, isso aqui que eu estou demonstrando é só para mostrar para vocês o que está acontecendo por trás, né? Nos bastidores aqui da matemática. Mas, na prática, ó, olha o exemplo disso aí para vocês verem como é simples, ó. Na prática, isso aqui vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem aqui esse triângulo que tem lados 15, 12 e 13. Beleza? E aí você vem aqui e desenha esse ladinho, ó. Né? Paralelo à base principal, ó. Aí vai aparecer esse triângulozinho aqui. Aí você fala que esse pedacinho aqui tem lado 5, ó. Tá? Então, como isso aqui é paralelo a isso, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Então, você pode escrever aqui que o 15 sobre o 5 é igual a 12 sobre um x, que é igual ao 13 sobre um y. Beleza? Em que x e y são justamente os lados desse triângulozinho rosa que a gente construiu aqui. Beleza? Então, com isso aqui você descobre que o seu x, ó, o x ele tem que ser 1/3 do 12, né? Dado que o 5 é 1/3 do 15. Então, seu x aqui vai valer 4. Beleza? E o seu y, ele tem que ser 1/3 do 13, né? Então, seu y tem que ser 13 sobre 3. Mas vocês podem, tipo, resolver a equação que vocês vão encontrar isso aqui, tá? Eu fiz direto aqui porque pra gente ganhar tempo. Então, pessoal, percebam aí, né, a utilidade disso aqui. Você consegue construir um triângulozinho pequeno dentro do grandão que tem lados proporcionais, ó, desde que seja paralelo isso aqui, tá? E tudo isso aí decorre, então, em virtude do Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales que permite a gente demonstrar isso aqui. Tudo bem? Ok. Então, esse daí é o teorema fundamental aí da semelhança de triângulos. Beleza? Bom. Agora, pessoal, que a gente já entendeu o que é semelhança, a gente vai estar estudando aí os casos, né? Casos ou critérios. De semelhança, né? Então, lembra lá que a gente estudou casos de congruência, né? Critérios de congruência. Que para dois triângulos serem congruentes, eles têm que ter, por exemplo, o mesmo lado, lado, lado. Esse tipo de coisa, né? Se você não lembra, acho que foi... se não foi a primeira, foi a segunda videoaula nossa de geometria, tá? Que isso aí é bem no comecinho da geometria que a gente estuda. Mas agora a gente vai ver aqui o que dois triângulos precisam ter para que ocorra semelhança, né? Porque, tipo assim, a gente viu aqui, ó, deixa eu pegar aqui a folha com a definição de semelhança, ó. Se eu não perdi ela. Tá aqui, ó. A gente viu aqui agora há pouco que para os dois triângulos serem semelhantes, ó, isso aqui tem que acontecer e isso aqui tem que acontecer, né? Mas, tipo assim, será que se só os ângulos dele forem iguais, já não garante isso aqui? É o que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, ó, primeiro caso aqui.
Então, o primeiro caso diz o seguinte, ó. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Bom, vamos estudar isso aí. Então, a gente tem dois triângulos. Os triângulos aqui ABC. E o triângulozinho A', B', C'. Tá? Aí, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Então, nesse primeiro caso, ó, vamos escrever aqui. Dois ângulos ordenadamente congruentes. Beleza? Então, a gente tem aqui que o triângulo ABC vamos colocar assim, ó. A gente tem os triângulos ABC e a linha B', C'. E o o ângulo A é congruente ao ângulo A', e o ângulo B, ele é congruente ao ângulo B'. Tá? Esse é congruente a esse é congruente a esse. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos, então, demonstrar esse critério aí, né? Vamos demonstrar aqui. Se isso acontece, então, os triângulos, eles são semelhantes. A gente vai construir aqui, pessoal, ó. Nesse triângulo aqui, a gente vai construir uma paralela, ó. DE. DE é paralela à base BC, tá bom? Só, tipo assim, percebam que a gente pode construir isso aqui, ó, em qualquer lugar, né, ó. A gente pode subir e descer com essa reta DE aqui, com esse segmento DE, né? A gente vai posicionar esse segmento DE de forma que esse lado AD aqui, ó, ele seja igual ao lado desse triângulozinho A', B', C', ó. Então, eu vou posicionar aqui o meu segmento paralelo DE de tal forma que esse pedaço seja igual a esse. Porque aí, esse ângulozinho que a gente consegue colocar aqui, porque eles são correspondentes de paralelas, ó. Né? E aí, como você conseguiu construir esse triângulo AD, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse pequenininho, ó. Então, vamos colocar assim, que o triângulo ADE, que foi o que a gente construiu, ele é congruente ao triângulo A', B', C', pelo critério ALA, ó. Eles possuem o mesmo ângulo lado ângulo, né? Beleza? Então, pessoal, isso significa que esses dois triângulos aqui, eles têm a mesma forma, né? Mesma forma, mesmo tamanho. E esse triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC, por causa do teorema fundamental da semelhança, né? Justamente, então, porque esse triângulo ADE, ele é um triângulo que tem lado paralelo à base do triângulo grande, e ele está construído aqui dentro, né? Só que o triângulo ADE, ele é congruente ao triângulo A', B', C'. Então, o triângulo ADE, ele também é semelhante ao triângulo A', B', C', tá? Porque eles são congruentes, né? Como eles são congruentes, eles também são semelhantes. E aí a gente aplica a propriedade da transitividade, né? Porque como o triângulo ABC é semelhante a esse e esse é semelhante a esse, então esse é semelhante a esse. Então aqui a gente conclui que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', tá? Isso aqui pela transitividade da semelhança. Transitividade.
Beleza? Qual que é a moral da história, pessoal? Isso aqui é a demonstração disso, tá? Mas qual que é a moral da história? A moral da história é que se dois triângulos têm dois ângulos ordenadamente congruentes, ó, você pode pegar esse aqui e encaixar dentro desse. E pelo fato de você conseguir encaixar esse aqui dentro desse certinho, eles são semelhantes. É basicamente isso que isso aí tá dizendo, tá bom? Então, só o fato dos triângulos terem dois ângulos congruentes, ordenadamente, né? Já garante que eles são semelhantes, né? Então, isso aí ajuda bastante. Beleza? Vamos pro próximo caso, então? Segundo caso aqui. Bom, pessoal, o segundo caso diz o seguinte, ó. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, vamos lá, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem esse triângulo grande aqui, ABC, e esse triângulozinho aqui menor, A', B', C'. Aí que a gente tem como lados ABC, A', B', C'. Então, o que o segundo caso diz pra gente? Ó, o segundo caso diz o seguinte: se B sobre B' é igual a C sobre C', e esse ângulo aqui é congruente a esse, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Beleza? Ok. Né? Como é que a gente vai fazer para demonstrar isso, então? A gente vai pegar aqui o triângulo grande, beleza? E nesse triângulo grande, a gente vai construir uma paralela à base, DE. Tudo bem? De tal forma que esse pedaço AD aqui, ó, ele tenha tamanho C', e esse pedaço aqui, AE, tenha tamanho B', tá? E a gente consegue construir isso aqui justamente por causa do Teorema de Tales, tá bom? Quer ver, ó? Como essas duas são paralelas, ó, esse segmento tem que ser proporcional a esse, assim como esse tem que ser proporcional a esse. Então, esse daqui, se esse aqui vale C', esse daqui tem que valer B'. Beleza? Então, a história é a mesma, né? Ó, você conseguiu pegar esse triângulozinho pequeno e você conseguiu encaixar ele direitinho dentro do grande. Como encaixou de forma perfeita, é válido, então, o teorema da semelhança. Então, o pequenininho ele vai ser semelhante ao grande, tá bom? Ó, não sei se ficou muito clara essa, deixa eu explicar de novo aqui. É que assim, a gente vai construir o C' aqui, beleza? Então, você constrói uma paralela, ó, a uma distância C' aqui do vértice A, beleza? E vamos falar que isso aqui vale x. De acordo com o Teorema de Tales, ó, C' está para C, assim como x está para B, tá? Então, esse x aqui, ele tem que ser B'. É isso que eu quis dizer, tá, pessoal? Ele tem que ser B'. E aí, como isso aqui é B',
E você tem que esse triângulo aqui, ó, ele é o mesmo que esse, tá? Eles são congruentes pelo critério LAL, ó. LAL, tá? Então, essa aí que é a ideia. Tá. Vamos aqui pro terceiro e último caso, pessoal, que depois a gente faz uns exemplos, tá? Porque se ficar demonstrando, tipo, eu acho que é mais difícil de entender do que se a gente pegar simplesmente exemplos e usar isso aí na prática, tá? Porque semelhança, pessoal, semelhança, se você pegar alguns exercícios específicos de geometria aí, você olha para o exercício e fala assim, nossa, bacana, dá para aplicar um teorema de Pitágoras aqui, dá para aplicar uma lei dos senos, lei dos cossenos, aí vai dar muita conta. Mas existia ali uma semelhança que você podia aplicar, né? Então, a semelhança, ela é uma ferramenta geométrica, tipo assim, se você enxergar semelhança em alguns tipos de exercício, você vai se poupar de muita conta, tá bom? Tipo assim, claro que o exercício vai sair com lei do cosseno, vai sair com lei dos senos, né? Porque tipo, são ferramentas que vão resolver seu problema. Mas a semelhança, ela é mais simples de conta. A dificuldade está mesmo em enxergar a semelhança, tá bom? Mas fazendo exercício, a gente treina isso aí. Ó, vamos aqui pro último caso. Ó, o último caso fala assim. Se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Ó. Então, vamos desenhar aqui dois triângulos. Triângulo ABC aí. E o triângulo A', B', C'. Aí, aqui vale A, B, C. A', B', C'. Aí, o que a gente tem agora é que A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C'. Beleza? Tá. Então, a gente vai escolher um ponto aqui, ó, no triângulo grande. Eu vou escolher esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, tá bom? E esse ponto D aqui, ó, a gente vai desenhar uma paralela a esse lado BC, e a gente vai encontrar aqui o ponto E. Esse ponto D, eu construí ele, que é C', ó, eu construí ele a uma distância C' do vértice A, né? Então, esse daqui até aqui vale C'. Beleza? E essa reta aqui, ela é paralela. Então, C' está para C, assim como esse pedacinho aqui está para o B. Então, esse pedacinho aqui ele vai ser B'. Beleza? E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora para encontrar pra gente descobrir que isso aqui vale a linha, né? Aí, pessoal, se eu construir aqui uma outra reta paralela, ó, beleza? EF, que essa reta paralela é F, essa reta F aqui, ela é paralela a B. Ó, eu vou ter então que esse Bzinho aqui, ele tá pro Bzão, assim como esse BF aqui, ó, ele tá pro BC, que vale A. Então, daqui até aqui é a linha. Aí, isso aqui que apareceu é um paralelogramo, pelo mesmo motivo lá que a gente viu no Teorema Fundamental da Semelhança. E aí, você pode pegar essa linha e colocar aqui. Aí, esse triângulozinho que apareceu aqui, ó, ele é congruente a esse, né? Eles são o mesmo triângulo. Então, como você consegue encaixar esse triângulo dentro do grande, você tem que os dois são semelhantes, tá bom? Então, daqui você conclui que se os lados eles forem proporcionais, né,
você já tem a semelhança garantida. Beleza? Galera, só dando uma recapitulada aí, tá? Isso aqui é mais fácil do que tá aparecendo, tá? Ó. Vamos supor aqui que você tem esse triângulo ABC, tá? Aí aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho e aqui vale Czinho. Daí, se você tem esse triângulo aqui, ó, que ele tem esse ângulo e esse aqui, eu sei que esse aqui é semelhante a esse, tá? Porque eles possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, tá? Então, esse aqui, ele é semelhante a esse, ó. Eu vou colocar aqui pelo primeiro caso. Beleza? Aí, se eu tenho esse outro triângulo aqui, ó, eu também sei que esse é semelhante a esse, porque eles possuem dois ângulos iguais, ó. Tá vendo? Pelo caso 1 também. Tá vendo como o negócio é mais simples do que parece? Se eu tenho esse triângulo aqui agora, ó, tá? Aí eu sei que isso aqui vale, por exemplo, 2C, isso aqui vale 2B. Então, esse lado aqui é o dobro desse, esse lado é o dobro desse, e esse ângulo é igual, ó, para os dois. Eu sei que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse, por causa do critério 2, de dois lados ordenadamente proporcionais, né, lados homólogos proporcionais, e o ângulo entre eles congruente, tá? Outro exemplo aqui, ó, se a gente tem isso aqui, né, aqui vale C sobre 2, aqui vale A sobre 2, e esse ângulo aqui é o ângulo 2. Beleza? Olha lá, esse aqui é semelhante a esse, tá? Aí, pelo caso 2 também. Aí, se eu tenho o seguinte, ó. C sobre 3, B sobre 3 e A sobre 2 aqui. Esses dois triângulos, eles não são semelhantes, tá? Eles não são semelhantes porque os lados eles não estão na mesma proporção, ó. Esse aqui é 1/3 desse, esse é 1/3 desse e esse é metade desse. Então, esses daqui, ó, esse lado e esse lado, eles não estão obedecendo a proporção, tá? Então, esse triângulo aqui, ele não é semelhante a esse. Beleza? Se a gente tem esse triângulozinho aqui agora, ó, C sobre 3, B sobre 3 e A sobre 3. Esse sim, ele é semelhante a esse pelo caso 3, tá bom? E, finalmente, ó, se a gente tem esse triângulo aqui, CAB, esses dois triângulos, eles não só são semelhantes, como eles também são congruentes, né? Eles têm o mesmo LLL, ó. Beleza? Então, o C aqui ele é proporcional ao C, o B é proporcional ao A, e o B é proporcional ao B e o A é proporcional ao A, tá? Então, isso aqui faz com que eles sejam semelhantes, mas mais que isso, né? Eles são congruentes, porque além deles obedecerem ao critério de semelhança, eles também obedecem ao critério de congruência LLL, mesmos lados. Beleza? Então, pessoal, a ideia é a seguinte, né? A partir do momento que você descobre que dois triângulos são semelhantes, você pode passar informações de um para o outro. Ó, esse triângulo aqui ele não é semelhante a esse? Então, automaticamente, você sabe que esse ângulo desconhecido é o ângulo 3. Beleza? Olha esse outro triângulo, ó. Esse triângulo você descobriu que ele é semelhante a esse. Então, esse ângulo aqui é o ângulo 2, esse ângulo aqui é o ângulo 3, e esse lado aqui ele vale 2A. Tá vendo? Ó, em laranja é o que a gente tira de conclusão da semelhança, tá? E assim por diante, tá bom? Eu vou fazer com vocês agora um exemplo aqui, ó, um exemplo numérico, para mostrar aonde que a semelhança é útil. Ó, se a gente tem isso aqui. Esse aqui é o triângulo ABC. E a gente constrói aqui uma reta
RS, segmento de reta, né, melhor dizendo, ó. Beleza? Aí a gente tem o seguinte, ó. AB vale 10, BC vale 8, AC vale 14 e AS vale 5, tá? Aí a ideia aqui é a gente encontrar quanto vale SR, né? E AR, dado que esse ângulo é igual a esse. Tudo bem? Esse que é o exercício. Então, ó, o que você tem que fazer para resolver esse exercício? Você tem que perceber que esse triângulo ASR e esse triângulo ABC, eles compartilham esse mesmo ângulo laranja. Tá vendo? Então, se a gente desenhar esses dois triângulos de outra forma, ó, esse aqui é o ABC, tá? E aí eu vou desenhar o ASR. Então, eu peguei esse cara aqui, ó, e girei ele, tá? Porque aí a gente vai ter esse ângulo aqui, o ângulo B, ó, é igual ao ângulo S. E o ângulo A é igual para os dois. Aí você tem aqui que AB é 10 e AS é 5. O BC é 8 e o AC é 14. Então, ó, como esses dois triângulos aqui, eles possuem os mesmos ângulos A e o ângulo B é igual ao ângulo S, eles são semelhantes. Você pode escrever o seguinte, ó. Você pode escrever que, como o ângulo A é congruente ao ângulo A e o ângulo B é congruente ao ângulo S, então os triângulos ABC e ARS são semelhantes. Tá? E como eles são semelhantes, AC sobre AR é igual a B sobre AS, que é igual a CB sobre RS. Tudo bem? E aí daqui você tira como conclusão que o AR é 7 e o RS é 4, dado que o que está embaixo aqui tem que ser a metade do que está em cima, ó, pois a nossa razão aqui dá 2. Então, 8 sobre RS tem que ser 2, portanto, RS é 4. 14 sobre AR é 2, portanto, AR é 14 sobre 2, 7. Beleza? Bom, galera, então, basicamente, essa daí que é a ideia de semelhança de triângulos, tá bom? A gente vai usar semelhança de triângulos na aula da semana que vem, quando a gente for deduzir as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, deem uma estudadinha nisso aqui que a gente vai estar usando semana que vem, beleza? Bom, pessoal, na próxima parte do vídeo aí, a gente vai estar falando então de outra utilidade de semelhança de triângulos, né? Que é potência de ponto, tá bom? Então, ó, a gente começou aí no Teorema de Tales. Aí, com o Teorema de Tales, a gente demonstrou aí os teoremas das bissetrizes. Depois a gente partiu aí para a semelhança, né? Conseguindo aí construir os conceitos de semelhança com base no Teorema de Tales. E agora a gente vai usar aí essa semelhança em uma aplicação prática aí, que é justamente a potência de ponto, tá bom? Então, acompanha aí na próxima parte do vídeo.